Oi, Cristiano, o que você achou aí do resultado das pesquisas? A gente teve duas pesquisas aí, uma do Instituto Paraná com empíricos e outra da CNI com o Ibope. Tem alguma mudança relevante aí? Olha, Thaís, por enquanto, não. As pesquisas, elas estão, de certa forma, todas elas caminhando muito na mesma direção. Embora eu não entre aqui no detalhe se um está 2% na frente do outro, 2%. O que eu olho, na verdade, são as tendências. Então, o que a gente percebe é uma tendência, uma consolidação muito grande das intenções de voto no Bolsonaro. A gente percebe que a transferência de voto do Lula para o Haddad ela está acontecendo. Aparentemente ainda não chegou ao limite. É bom lembrar que em agosto, alguns institutos mostraram até o ex-presidente com 37%, 39%, dependendo do instituto. Então, isso significa que há ainda um espaço de crescimento para o Haddad. E as outras candidaturas ainda estagnadas, com dificuldades de avançar, né? Então, essa tem sido basicamente a tendência e também a tendência de segundo turno. Aquilo que algumas pessoas chegaram a cogitar, uma possibilidade da eleição ser decidida no primeiro turno, enfim, isso as pesquisas mostram que está longe disso acontecer. Se você considerar apenas os votos válidos, por exemplo, o Bolsonaro, que hoje está na frente, tem ali em torno de 35% das intenções de voto. Então, em 2 semanas, menos de 2 semanas, ele teria que crescer extraordinários 15% de votos válidos, né? O que seria um feito extraordinário para uma campanha, para um candidato que se encontra hospitalizado, que não tem estruturas, máquina governamental robusta a ser utilizada a seu favor e que tem tempo de televisão e recurso do fundo partidário escasso, é uma tarefa hercúlea isso, né? Essa tendência de segundo turno, para mim, ela está bem consolidada, bem cristalizada. Cristiano, eu queria tocar em dois temas aqui, um sobre transferência e outro sobre rejeição. Vou começar pelo rejeição, né? Vocês, analistas políticos e tal, que acompanham toda a estatística e o track record aí e a história, né, da eleição brasileira, ficou claro que candidatos o passado mostrou que candidatos com mais de 40% de rejeição nunca venceram uma eleição. O candidato Jair Bolsonaro está acima disso em todas as leituras. Essa eleição pode ser diferente? Pode, Thaís. Eu me recordo também que na eleição de 2014, a gente tinha um índice de rejeição do Aécio e da Dilma muito próximo disso. Era 43% de um e 44% de outro. Quem rejeita um, vota no outro. Quem rejeita os dois, acaba votando branco ou nulo. Agora, sem dúvida nenhuma, o índice de rejeição é um aspecto muito importante que os dois candidatos têm que olhar com muita atenção no segundo turno. O Bolsonaro tem essa rejeição alta junto ao eleitorado feminino. Essa rejeição ela é maior entre as mulheres que ganham até um salário mínimo, segundo a última pesquisa do Ibope. Mas o Haddad também tem uma rejeição forte entre as mulheres que ganham acima de 5 salários mínimos. Aquele eleitorado também tido, vamos dizer assim, como mais esclarecido, escolarizado. Então isso é também um desafio para ele. E o Haddad, se a transferência de voto também ainda não aconteceu, é porque as pessoas ainda não o conhecem totalmente, as pessoas ainda não fazem essa ligação dele com o Lula e com o PT. E pode ser que a partir dessa ligação, inclusive, aumente também o índice de rejeição dele. Então, da mesma forma que existe um potencial de crescimento para o Haddad, ainda no primeiro turno de intenção de voto, há também um potencial de aumentar nele o índice de rejeição. Esse é o desafio dos candidatos, avançar no terreno alheio, tá certo? Ou avançar naquele espaço onde você definitivamente ainda não conquistou, né? Que acabou fazendo uma outra opção, por exemplo, no primeiro turno. Então,
eu entendo até que o Bolsonaro talvez tenha vai ter uma oportunidade até no segundo turno, quem sabe de reduzir um pouco esse índice de rejeição, até porque hoje ele é atacado por todos. Hospitalizado, ele não, a capacidade dele de reagir é limitada. E o pouco tempo de televisão também a ele não permite que ele responda à altura a determinados ataques. E isso vai ter uma situação de maior equilíbrio no segundo turno. É interessante observar que as pessoas acham que, porque o Alckmin não cresceu, as pessoas acham que o tempo de televisão não faz diferença. Mas veja que o índice de rejeição, por exemplo, do Bolsonaro cresceu justamente graças à propaganda negativa que foi feita contra ele, justamente na televisão. Então, ela tem sim um peso fundamental, ela tem um peso importante, e é isso, quem souber usar isso de forma estratégica mais eficiente pode fazer a diferença. Tradicionalmente, o PT é muito bom em construir narrativas, em desconstruir adversários. Isso é uma coisa que a campanha do Bolsonaro, aparentemente mais amadora do que a do PT, ela também vai ter que aprender a fazer. Até porque a questão do Alckmin tá se revelando aí muito mais uma rejeição mesmo à velha política, né, que ele acabou representando, do que a eficiência da campanha dele ou a quantidade de vezes que ele aparece. Falando sobre transferência de votos, exatamente partindo do Geraldo Alckmin, que a gente está discutindo aqui a questão do voto útil já em primeiro turno, né? o petismo ou o antipetismo. Como é que você está vendo essa transferência de votos, por exemplo, do Alckmin, do João Amoedo, para o Bolsonaro ou para o Haddad? Existe já um grupo de eleitor que reconhecidamente e já se convencendo de que essa realidade não deve se alterar, as pessoas já estão fazendo suas opções, né? As pessoas já estão nesse momento já avaliando em quem realmente votar no segundo turno. Eu não acredito, Thaís, sinceramente, que esses candidatos, a decisão deles vai efetivamente influenciar de forma decisiva no voto do eleitor. Hoje a gente percebe que o Lula ele tem esse poder de influenciar bastante os eleitores dele, mas eu não vejo, por exemplo, Ciro Gomes, Marina Silva ou Alckmin com essa capacidade extraordinária de fazer transferência de votos. Eu acho que isso vai depender muito mais até naqueles estados onde a gente tiver segundo turno, que vai continuar havendo eleição e, portanto, vai continuar sendo mobilizada uma máquina partidária. Mas, por exemplo, o Alckmin, eu acredito que a tendência dele seja, pessoalmente, declarar neutralidade. A Marina, até hoje, ela tem que responder de forma constrangida o apoio que ela deu ao Aécio Neves. Ela critica também muito o PT por envolvimento nesses escândalos de corrupção. Então, é possível que também se declare neutra. E o Ciro, enfim, tem atacado tanto o PT quanto o Bolsonaro, dizendo que o país não merece esse segundo turno, mas claramente o PDT tem um viés muito mais, uma tendência muito mais a apoiar o Haddad do que o Bolsonaro. Mas o principal que eu gostaria de destacar é isso, que essas lideranças, elas não são lideranças com influência suficiente para afetar de forma decisiva naqueles eleitores que os escolheram como primeira opção no primeiro turno. Cristiano, para a gente terminar, está se discutindo muito sobre a gente tem debatido muito sobre o altíssimo nível de brancos nulos e indecisos nessa eleição. Diminuiu um pouquinho, né, de um mês para cá, mas ainda assim é um expressivo. Se a gente pega, por exemplo, o voto das mulheres, né, mais da metade das eleitoras se dizem ainda indecisas. No primeiro turno isso pode causar alguma diferença muito grande ou uma baixa representatividade dos eleitores ou dos eleitos, e no segundo turno, como é que pode ser o efeito de um nível elevado de brancos e nulos?
A expectativa é de que a gente tenha mais, numericamente, mais votos brancos, nulos e até abstenções nessa eleição do que nas eleições anteriores. Mas como há por parte do eleitor, havia uma expectativa do eleitor de votar em alguma coisa diferente, alguma coisa totalmente nova, e as opções que foram colocadas a ele acabaram frustrando, vamos dizer assim, o eleitor está com dificuldade de escolher, e é natural que essa escolha fique para mais próximo da eleição, né? O eleitorado feminino também, como eu disse, esses dois candidatos que polarizam hoje as pesquisas, Haddad e Bolsonaro, eles têm alto índice de rejeição entre as mulheres. Talvez o eleitor nessa eleição ele esteja mais cauteloso, mas a expectativa é essa, de que realmente a gente tenha um percentual maior. Como os dois candidatos que estão indo para o segundo turno são campeões de índice de rejeição, é natural que a gente tenha, assim, no segundo turno, um percentual de brancos e nulos alto. Agora, o que é importante, Thaís, é que esse presidente ele vai ser reconhecido pelo Congresso, vai ser reconhecido pela Justiça Eleitoral. Então, a legitimidade está dada de um processo que aconteceu na mais pura transparência, com o aval da Justiça Eleitoral, enfim, sendo reconhecido. E o Congresso Nacional ele tende a respeitar, essa é um comportamento natural e assim que tem que ser do parlamento, de aceitar esse presidente eleito. Eu comparo, por exemplo, o presidente Michel Temer tem índice de popularidade baixo, as pessoas dizem que não votaram nele, né, diretamente, e mesmo assim ele conseguiu aprovar coisas importantes que o país precisava, a PEC dos gastos, a reforma trabalhista e tantos outros projetos. Então, um presidente também eleito pelo povo, eu acredito que em termos relativos até vai ser visto até com mais força política para continuar avançando em temas que o país precisa. Então, eu sou até relativamente otimista, independente de quem ganhe, a gente pode dizer que poderia ser melhor uma reforma do que outra, mas qualquer presidente que ganhe vai ter que aprovar uma reforma da Previdência e vai ter que fazer, não tem por onde fugir. Não, é verdade, a questão da legitimidade não pode ser nem cogitada, né, Cristiano? A gente vive numa democracia, com votação, né, urnas livres e pronto, né, não tem nem que discutir. É uma opção do eleitor, realmente, votar branco ou nulo, mas isso não retira de forma alguma a legitimidade do eleito, que vai ser eleito, pela maioria, de forma transparente, apresentando suas propostas. E parabéns a ele, quem quer que seja, porque conseguiu convencer a maior parte do eleitorado, e assim que tem que ser. É verdade. Tá bem, Cristiano, obrigada, e a gente te espera numa outra oportunidade. Muito obrigado, Thaís, um prazer. Um abração. Outro, tchau, tchau.